Vamos adiante. O Ministério Público do Trabalho, recentemente, escreveu, regulamentou algumas orientações muito boas, que colocam, por exemplo, a imprescindibilidade de contratação. Porque a grande questão é, por que esse trabalho, então, vai ser autorizado se é proibido qualquer trabalho abaixo de 16 anos, certo? Como aprendemos a partir de 14. Bom, uma grande diferença é a seguinte, os outros trabalhos podem ser substituídos por um adulto fazendo aquela atividade. Mas aqui a gente está imaginando uma situação em que não dá. Então, o filme, lá no fim eu ponho A Vida é Bela, do Bellini. Se não tivesse aquele garotinho que fica no campo de concentração com o pai, não dava para ser um anão fazendo o papel da criança, não dava para ser uma animação, tinha que ser aquele garotinho. Só que se aquela experiência foi boa ou ruim para aquela criança, não dá para saber só olhando o resultado final da obra artística. Né? Tem que verificar qual foi a intensidade das gravações, qual foi a pressão ou apoio sofrido por aquela criança naquela atividade. Ou seja, não permite generalizações. Esse assunto não permite generalizações. De qualquer forma, essas orientações são orientações, não obrigam. Okay? Então, continuamos numa situação de desregulamentação. A gente não tem, a lei brasileira não impõe, não temos nada determinado impondo tais e tais condições. Ou seja, fica a critério do juiz decidir quais seriam, né, as restrições naquela atividade, e como a maioria das situações não tem sequer alvará, fica a critério das produções, dos diretores, dos adultos ali em torno daquela criança, atuar com maior ou menor cuidado com aquela participação infanto-juvenil. Eu coloco aqui que a ausência de regulamentação é horrível para todos. Não dá para fiscalizar sem ter regra clara, porque quando um auditor chega e tem um alvará judicial, ele tem que dar meia volta, né? Em seguida. Agora, como também esses empresários, como esses diretores, saberem o que fazer quando estiver lidando com essa atuação infantil? Quais são os limites? Como orientar pais a verificarem realmente o interesse real dos seus filhos? Pois bem, não há dados oficiais sobre o número de crianças e adolescentes envolvidos nesse trabalho. Eu ouço muito assim, olha, são crianças riquinhas, é a minoria, né? Crianças classe média alta que atuam nisso. Bom, para começar, não é ínfima a quantidade não de crianças envolvidas nisso, porque a própria imprensa divulga, quando tem castings para filmes, para novelas, recentemente uma novela que só tinha crianças, aparecendo 4.000 crianças fazendo teste lá em São Paulo, para pegar os 18 papéis daquela novelinha. Então, enfim, não é tão pouco assim. E, de qualquer forma, a proteção ao direito integral é para todas. Então, se fosse uma, ou 10, ou 1.000, todas têm o direito a essa proteção. Essas condições de trabalho não são tão boas quanto a sociedade costuma avaliar. Então, requer esforço, concentração, e tudo isso fica oculto para o público, né? Infelizmente, inclusive para os juízes, para os procuradores, enfim. Existe muito esforço e abusos, infelizmente, cometidos fora do alcance das vistas de todos. Então, a sociedade moderna vive uma fase de extrema valorização desse tipo de atividade e é urgente orientar pais e o mercado sobre que cuidados seriam necessários para essa participação. Então, vejam, aqui eu trouxe algumas fotos de artistas. Alguns parece que tiveram boas experiências, né, que continuam na carreira até hoje, e aparentemente são pessoas equilibradas, outros não. Né, outros, enfim, essas notícias que aparecem da vida maluca e que provavelmente está relacionada a esse ingresso precoce nessa vida de fama, de glamour e de muita pressão. Mas então o que fazer? Dá para generalizar? Qual seria o limite? Como regulamentar esse assunto? Pois bem, é preciso colocar luz nos bastidores. Então eu vou apresentar para vocês, rapidamente, quais foram as principais descobertas que eu fiz, ouvindo 25 entrevistados, 10 deles eram crianças, artistas mirins, e eu observei, acompanhei-os em várias situações. Então, gravando filme, dando entrevistas, por exemplo, para a imprensa, gravando novela, fazendo desfile, e sempre observando, entrevistando, e embora todos os 10 estivessem juntos num grande musical estilo Broadway lá em São Paulo, eles traziam experiências de vários outros empreendimentos, de tal forma que eu pude aqui mostrar para vocês onde está inserido o artista mirim. E parece que ficou de fora circo,
né, não apareceu aqui, e cantores, né, mirins, mas novelas, cinema, teatros musicais, vejam, dublagem, seriados. Então eles são convocados, essas crianças e adolescentes, para fazer essas atividades, inclusive eventos corporativos, porque são crianças talentosíssimas. Elas dançam, cantam, sapateiam, recitam. Agora, o curioso é que, às vezes, nas entrevistas, elas começavam a conversar comigo e falavam: eu sei que a minha voz é horrível, eu sei que eu tenho um tique nervoso. Então, eu via, elas falavam e já iam se autoavaliando. Não é fácil, né? Estar aqui em cima falando, olhando para vocês todos, e vocês olhando para mim. Então, é toda uma situação de estresse. Agora, imagina viver isso, né, com 10 anos de idade, com 15, enfim. É muita pressão. Uma mãe me relatou que ela não pôde assistir o exame que o filho fez para um grande musical. Mas, basicamente, era um palco imenso, um produtor americano, um produtor brasileiro, e ele, dance tal música, sapateia, agora cante tal... Enfim, ele sozinho ali no palco. E isso tudo ele relatou para ela, porque ela sequer podia estar junto ali, naquele ambiente. Então, vejam o quanto uso, porque a única exceção é com alvará judicial e presença do responsável. Mas sequer o responsável estava ali presente. E isso é regra. Quem são? Que famílias são essas? É uma das perguntas que também me fazem. Então, não é pobreza? A pobreza não é um motivo para o trabalho infantil? Bom, até porque precisa ter uma roupinha adequada para fazer o book, que também custa dinheiro fazer aquela sessão de fotos, para daí mandar para uma agência o seu nome. De fato, precisa de um investimento inicial, que geralmente é pago por uma avó, pela mãe, pelo pai. Então, de fato, essa motivação pobreza eu não encontrei. Muito embora, num segundo momento, os ganhos vindos dessa atividade apareceram, sim, como motivação para continuar. Mas também vocês vão ver que os ganhos não são tão altos assim, são muito menores do que a sociedade costuma imaginar. A maior parte dos casos tinha pelo menos um adulto sem atividade econômica. Então, vejam que inversão. Então, a criança estava naquela atividade, às vezes até há 10 anos, já mais de 400 fotografias e catálogos, propagandas no currículo, e a mãe desistiu desde então, desde ele pequenininho, da carreira dela para poder propiciar essa oportunidade para o filho. Então, era um adulto sem trabalhar, acompanhando o adulto, a criança que estava ali na atividade. Eu não consegui relacionar a artistas na família, não consegui fazer essa correlação. Só que eu descobri no decorrer das entrevistas que sempre tinha história de alguém frustrado, um não artista frustrado na família. Então, às vezes o pai falava: nossa, eu tinha tanto talento para isso, mas meus pais nunca me deram a chance, então eu dou a chance para minha filha. E aí, esse caso específico, a menina virou uma grande estrelinha atual, e o pai e a mãe acompanham, são os empresários da menina. A experiência era variada, então tinha nesse musical, eu encontrei tanto crianças envolvidas desde muito pequenas, então nitidamente não puderam fazer essa opção, mas elas foram levadas a fazer catálogos, a tirar foto, foram gostando com o decorrer do tempo, assim, porque é importante, no discurso das crianças, elas sempre adoravam o que elas estavam fazendo, era super divertido. E aí, às vezes, elas faltavam 2 dias, 3 dias na aula para fazer testes, para gravar os programas. Só que, veja, se o filho quiser colocar um dedo na tomada, a gente não deixa, a gente sabe o perigo que tem naquilo. Então, é preciso saber as consequências, as implicações daquela atitude para poder adequadamente educar o filho. E não é a criança que vai escolher, né? Se vai fazer teste, se vai para a escola. Enfim. Por isso que ela tem um adulto responsável para fazer essas opções. A agenda dessas crianças era muito cheia. Eu ficava constrangida porque, às vezes, era alguém que tinha a cada 15 dias um domingo de folga. Porque o restante do tempo... Imaginem, gente, a cada 15 dias um domingo de folga. É isso, porque tinha atividade segunda de manhã, à tarde, à noite, terça de manhã, à tarde, à noite. Um período, geralmente, aula, e outro período, o contraturno, era ensaio de alguma peça ou de alguma novela que ia estrear, ou mesmo testes e gravações. Inclusive, no sábado, era ensaio de dança. Porque eu peguei uma turminha privilegiada, que faz de tudo, tem várias habilidades. E era realmente impressionante, elas eram realmente talentosíssimas. Mas era realmente preocupante, porque pareciam, o português delas era geralmente melhor que o meu, elas pareciam realmente adultos em miniatura, igual era lá antigamente, né, que se achava da criança. Brincar, até o brincar é contextualizado. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas frases. Brinca de quê? A gente é bem versátil, tudo que eu brinco é direcionado para a minha área. Quando estou brincando de bebê, eu digo: olha aqui, eu tenho um bebê lindo, vamos fazer o comercial da Pampers. Então vejam, até a infância é contextualizada. Essa é a infância de uma garotinha que está lá desde pequenininho fazendo fotos, desfiles.
Infelizmente não vai dar para passar para vocês muitas dessas frases, porque eu estou vendo aqui que já são 15 para 1. Então vamos aqui por exemplo, essa tabela é importante. A Unicef, em 97, fez uma lista de por que o trabalho é prejudicial quando desenvolvido, né, na infância e na adolescência. E eu comparei para ver o que estava presente na vida do artista mirim. Então eu encontrei, por exemplo, que conduz a situações de estresse físico, social ou psicológico. Olha lá, repetições sob alta exigência e competição. Obviamente é um ambiente que tem isso aqui. Então eu encontrei a grande maioria, acho que só 2 itens não. Então todas as características que tornavam o trabalho, esse outro, classicamente considerado trabalho infantil, prejudicial para a criança e adolescente, eu encontrei também nessa atividade do artista mirim. Então essa pressão nos bastidores está presente, grande concorrência entre artistas e submissão à vontade de agências e produtoras, e as famílias não recebem cópia dos alvarás. Então fica até difícil de conferir e fiscalizar se a produção está cumprindo o que o juiz determinou, porque as famílias não têm cópia desses alvarás. Elas ficam achando que foi pedido alvará, porque para elas foi pedido, por exemplo, declaração da escola de que estavam matriculadas. Vamos lá, os riscos da atividade, né? Já ficou doente? Então aqui é a relação de doenças, do que aconteceu com elas nesse contexto de saúde. Dor de cabeça, ansiedade e até queda de cabelo. Esse aqui é a casa de um garoto que gravou um seriado aí de muito sucesso no Brasil. Ele teve que ficar 6 meses afastado do pai e do irmão. Então foi a mãe e esse garoto para o Rio de Janeiro. Eles moravam em São Bernardo do Campo, aliás, sua terra. E aí eles ficaram separados por 6 meses. O efeito no garoto foi começar a cair tufo de cabelo. E aí a mãe falava, eu acho que tem a ver com isso, porque ele chorava muito à noite. E aí eu perguntava, e a psicóloga, o que disse? Mas que psicóloga? Mas a produção não tinha apoio psicológico? Não. Para o meu filho não precisa, até para eu já vi crianças que realmente precisavam. Mas meu filho não. Então vejam. Aqui a motivação. O trabalho artístico, infanto-juvenil artístico existe porque há demanda e a oferta. Demanda porque a artista mirim vende, o produto tem outro alcance. Além do que, agora com esse novo papel social de consumidor que tem a criança e o adolescente de convencer seus iguais, de fato, tornou então esse mercado mais ainda, eles usam mais ainda a criança e o adolescente para aparecer ali na tela, porque ele convence o consumo dos menores. A oferta, então a pobreza já disse que eu não verifiquei, mas que a ineficiência do sistema educacional, tanto dos pais que não valorizam a escola, porque quando eu acompanhei gravação de novela com um grande elenco infantil, eu via das mães o seguinte, minha filha vai de manhã para a escola e à tarde fica aqui gravando a novela, igual esse pessoal que fica no contraturno, que fica em aulas de sapateado, jazz, que fica na escola integral, comparava com a escola integral, como se ficar ali submisso à direção de um diretor contracenando com outros adultos que estavam ali atuando, fosse comparável a fazer aula de basquete ou de fazer esportes na escola. Além do que, gente, no início a minha pesquisa, a hipótese era assim, eu vou confirmar que é trabalho. Mas isso ficou tão óbvio e evidente que eu tive que mudar. Porque se quem está do lado daquela criança está atuando, porque o ator que contracena com uma criança, que faz o papel de pai da criança, ninguém duvida que ele está atuando. Né? Os músicos que nos brindaram nessa abertura, todos estavam ali atuando. O que acontece é que a gente, geralmente, quando assiste aquela apresentação, está no momento de lazer. Então tem dificuldade de observar que você está ali no lazer, encantado, deslumbrado com aquela apresentação. Mas quem está ali dando show está atuando, está trabalhando. Então, se toda aquela equipe que está por trás daquela criança chorando, para dar uma noção, uma garotinha no seu quarto fazendo uma cena de chorar, de se emocionar. O que foi para a televisão que nós assistimos na novela era uma menininha se emocionando de verdade, sem usar nada, porque eu presenciei, e chorando. Só que eu contei 25 pessoas ao redor, adultos todos. Então um cuidava da iluminação, o outro do áudio. Se ela errasse, tinha que repetir tudo de novo, como outras cenas que eu vi e erraram. Então aquele monte de adulto querendo terminar logo a gravação e ir para casa, cuidar das suas famílias. E aquela criança é um colega de trabalho, está ali igual para igual. As broncas, os comandos eram todos iguais, não tinha diferenciação. Pois bem, consequências positivas, então, no relato das crianças, dos artistas mirins. Conhecer pessoas novas, aprender a sapatear, cantar, sentir orgulhosa dela mesma. E negativas, às vezes quer ir num lugar e não pode, porque tem compromisso, né, tem gravação.
às vezes falava que dificultava a convivência com a família, se afastava, ou então todo mundo chegava só para falar naquele assunto. E aí, o que vai fazer agora? O que está gravando? Então, tudo girava em torno desse assunto, dessa carreira. Então, não dava tempo de viver como qualquer outra criança. E também apelava a relação de amizade. Às vezes eles se queixavam que a pessoa só se aproxima de mim porque eu sou famosa, ou a pessoa não se aproxima de mim porque eu sou famosa. Então, tinha as duas coisas. Eu vou encerrando, vou complementar aqui com o relatório das mães. As mães também apontavam o quê? Consequência positiva, amadurecimento, melhorou a autoestima, aumentou o interesse pela dança. Mais negativa, ficou autocrítica, baixou a autoestima, piorou a alimentação. Então vejam, as consequências, os efeitos vão variar dependendo daquela personalidade, do tipo de exposição que foi feito e de como atuaram aqueles adultos ao redor daquela criança. Então, o problema não é o talento, é que vida vai ter aquela criança ou adolescente por causa do talento que foi observado. Existem armadilhas cognitivas que levam essas famílias a colocar em risco a saúde e boa formação das suas crianças. Então, desconhecimento dos direitos, dos riscos reais envolvidos ali e outros interesses, como vaidade, vontade dos filhos. Também vi criança de 12 anos que insistia: mãe, eu quero dançar, eu quero fazer parte dessa equipe, dessa companhia de dança. E também crenças como que se dar bem na vida seria ter sucesso e fama. E por trás tem um contrato, gente. Então, tem multa contratual. Se não aparecer para apresentar, vai pagar multa. Então, existe também eu vi mães que, num primeiro momento, estavam deslumbradas com tudo aquilo, mas depois se sentiram também pressionadas e presas, às vezes na expectativa do filho e às vezes no próprio contrato, na pressão da produção. Falta, portanto, preparação dos pais para recusar esses convites, saber dosar em prol da saúde do filho, preparação das produções para se organizar em função dessas limitações dos artistas. Não há portarias ministeriais, campanhas educativas, nem medidas de proteção e fiscalização. Portanto, a gente tem empresários agindo com critérios próprios, não há resistência das famílias e também pouca ou inexistente oposição do Estado. E quando aparece algum juiz proibindo uma determinada atividade, uma criança de participar de um evento desse, há ruidosas críticas, como se essa atividade artística não estivesse atrelada a um segmento econômico, como se não fosse trabalho. Então, aqui eu já falei para vocês, que vai depender também da idade, se a experiência vai ser positiva ou negativa, depende de que idade começou também, o tempo e a duração. E a questão que eu chego ao final, para encerrar: proibir ou regulamentar? Fazermos o quê? Eu acho que o mais simples seria proibir de uma vez, só que eu não acho que é o correto. Acho que o Dr. Dantas, que já escreveu que era o perigo de prejudicar quem a gente quer proteger. Então, é possível ser positiva? Acredito que sim. Eu vi relatos que me pareceram realmente de quem está atuando na medida. A menina fazia só uma peça infantil nos domingos à tarde. E eram 2 horas, 3 horas de apresentação. 2 horas, entre chegar e saíram 3 horas de apresentação. Era positiva. Era feliz da vida, por estar vindo em São Paulo e fazer aquela apresentação. E a mãe, enfim, ficava ali no apoio, para poder cortar aquilo quando entendesse ser prejudicial. Só que isso também não é para qualquer tipo de criança, para qualquer tipo de família, qualquer personalidade, entendem? Então, assim como a gente se desempenha cada um de um jeito em uma determinada situação, e às vezes em momentos diversos da vida, uma situação que antes não era prejudicial se tornou, isso é uma variabilidade do ser humano, e isso é importante que seja observado. As produtoras, deixa eu ver aqui, eu estou escolhendo o que eu mostro para vocês, Importantíssimo. Existe uma decisão da STJ dizendo que a competência seria da Justiça estadual, por conta de só a partir dessa autorização judicial começaria a relação de trabalho. Só que já, pelo menos na área do trabalho infantil artístico, já há sim um contrato assinado chamado Termos de Autorização e Ajuste de Condições para a Participação no Espetáculo, que é assinado previamente ao pedido de alvará. Ou seja, é relação de trabalho sim, já existe um contrato assinado com a produção, combinando o valor dos honorários, carga de trabalho, o período do ano que ela tem que estar disponível, não pode nem cortar cabelo. Se for uma campanha, um papel, ela não pode mudar cabelo, não pode tomar sol. Então a criança já assume ali aquele compromisso, obviamente seus pais que assinam em seu nome, para participar daquele empreendimento. Portanto, para enfrentar esse assunto, é preciso reconhecer que o trabalho infantil juvenil é trabalho artístico, é trabalho.
desenvolver campanhas educativas para informar a sociedade, principalmente as famílias, empresários e autoridades, sobre esses cuidados necessários em situações perigosas dessas atividades, construir mecanismos que possibilitem um protagonismo da sociedade, em especial das famílias, para equilibrar essas forças frente a um poderoso segmento econômico. Eu tenho um irmão que é ator, que fala assim, que eu não posso revelar que ele é meu irmão, senão ele nunca mais vai arranjar emprego na televisão. Enfim, acho que ele tem, vai ver, tem sentido, né, o que ele está falando. E a escola tem papel essencial, porque não adianta proibir a duração de cada atividade se a criança, se a família acumula várias atividades. Então é só na escola que vai aparecer a falta, porque eu vi criança que ficou 2 meses gravando filme fora da cidade natal e nas faltas apareceram 5 faltas, 6 faltas. Ou seja, a escola tem se comportado com conivência, apoiando, também deslumbrada de ter aquela criança famosinha lá na sua, entre seus alunos. Para finalizar, eu uso essa frase aqui do Miguel Fernandes, que fala que viver é desenhar sem borracha. Então, que saibamos... viver é desenhar sem borracha. Imagine, então, na vida dessas crianças em formação, desses seres em desenvolvimento. Tudo que acontece, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, fica para sempre ali, não dá para mudar. Então, que num futuro próximo a gente possa apreciar uma obra artística, e eventualmente com artistas mirins, talentosos, mas tendo a certeza de que alguém os protege nos bastidores, de que alguém olha por eles, e que essa experiência seja também positiva para eles, principalmente para eles, porque é injusto que, para o lazer e para a diversão de muitos, algumas infâncias sejam prejudicadas. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada pela atenção.